Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão chegando aqui no meu canal, Thiago Leme EBD, e eu aqui, Thiago, em mais um vídeo, não é? Em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. E nesse vídeo nós vamos falar da lição de número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Muito bem. Peço a você que está chegando, se você é novo aqui nesse canal, no meu canal, que se inscreva e deixe também o seu like nesse vídeo. É importante você se inscrever para que não perca aí nenhuma das outras atualizações, outros vídeos que a gente vai colocando aqui ao decorrer do trimestre, tá bom? E já agradeço a todos que estão aqui comigo e estamos muito felizes, né? Deus tem nos abençoado. Meus irmãos, então, na lição de hoje nós vamos falar a respeito de Paulo, a sua vocação para ser apóstolo, a lição de número 4 na revista. Os objetivos específicos dessa lição é salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto e relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. O nosso texto áureo ficou da seguinte maneira: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. E a nossa verdade prática: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Nossa leitura bíblica em classe: Atos, capítulo 9, do verso 15 ao 22 e Gálatas, capítulo 1, do verso 11 ao 18. Nós não vamos ler porque senão estende muito o vídeo e fica cansativo, tá certo? Então, nós vamos estar falando aí do ministério, né, do apóstolo Paulo, né, e a sua vocação para ser apóstolo. Tá certo? Indagações que eu faço já para a gente começar aqui meditando a respeito dessa lição, que vai, né, com certeza falar aí com cada um de nós, né? Então, você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Será que você aí se sente? Você sente que você tem a vocação para alguma obra, né? O que é vocacionado, né? O mesmo que guiado, direcionado, orientado, encaminhado, norteado, né, acompanhado, escoltado, liderado, aconselhado. Você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Deus tem te conduzido, Deus tem te direcionado para alguma obra? Quais eram os requisitos pré-estabelecidos pelos apóstolos para ser um apóstolo, para ser um daqueles? Nós vemos isso em Atos, capítulo 1, verso 21 e 22, que diz assim: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Esse foi o momento onde, e esse era o crivo, né, onde os apóstolos determinariam quem estaria ficando no lugar ali de Judas, né, o qual traiu o Senhor Jesus. Bom, em algum momento da sua vida, você ignorou ou tem ignorado esse chamado? Olha, muito importante a pergunta, interessante, né? Em Mateus 25, 26 diz assim: respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Então, se por algum momento você se sente constrangido pelo Senhor a estar participando mais da obra, das coisas de Deus, né, tanto dentro da igreja quanto depois também em outros aspectos fora, né, das paredes da igreja, mas trabalhando na obra, né, e tem ignorado, se Deus te chama, se Deus aquece seu coração, se Deus sempre toca, né, nesse assunto, você sabe quando Deus fala com você. Nós sempre sabemos quando é a voz do Pai, né? Nós reconhecemos, nós somos suficientes para compreender isso. Tem uns que realmente não são sensíveis, mas a maioria dos cristãos, os irmãos que estão atentos aí à voz do Espírito Santo, sabe que Deus sempre está ali te chamando, tocando, está queimando isso no seu coração e você está não querendo fazer, né? Mas é bom que faça, é interessante que faça. O que você poderia fazer para aperfeiçoar-se melhor na obra de Deus, né? São tantas coisas, né? O que nós podemos fazer para nós melhorarmos, né? Para que nós mesmos nos direcionemos a uma vida que possa servir melhor a obra do Senhor, né? Então, bom, a primeira delas é ser batizado no Espírito Santo, né? Nós vamos ver até que Paulo, nessa lição, ele, quando foi ali, Ananias levanta
uma oração ali por Paulo, né? E diz, em nome do Senhor, naquele momento, depois que a sua cegueira cai, ele é batizado no Espírito, né? O que a gente pode fazer também? Orar e pedir a confirmação do chamado, né? Ser vocacionado, ser direcionado, Deus te guiar aquilo, né, para a realização de algo, né? É importante que você peça também essa confirmação de chamado, consagrar-se, ler a Bíblia, né, se dedicar a estudar. Então, há muitas coisas que nós mesmos podemos fazer para que venha somar, né, a vontade de Deus e que nós possamos estar, então, nos doando para fazer algo relevante na obra do Senhor, tá certo? E mesmo que seja algo nos bastidores, Deus chama muitos para isso. Então é interessante ficarmos atentos, tá bom? Introdução da nossa lição, né? Nossa lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida da sua vocação e a sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e a circunstância, para formar o ministério, né? Para formar o ministério, o útil para o reino de Deus. Então, o tempo e a circunstância. E antes desse tempo e circunstância na vida de Paulo, nós sabemos bem, já estudamos um pouco a respeito, entendemos que Paulo ele foi muito bem formado, né? A sua vida até então era uma vida direcionada, né? Era uma vida onde ele fazia realmente com esmero, né? E se entregava, se doava por completo ao judaísmo. Mas agora o Senhor o chamou. Meus irmãos, eu coloquei aqui assim para a gente falar um pouco a respeito o que é a vocação e o que é o chamado, tá certo? Depois eu vou deixar no link aí da descrição até o site onde eu colhi essa informação, esse esboço eu achei muito interessante. Então, na vocação, né? O que é a vocação e o que é o chamado? Então, na vocação, nossa vocação tem a ver com aquilo que nós somos, né? Nossos gostos, inclinações, talentos e habilidades inatas, tá certo? Então, trata daquilo que naturalmente amamos fazer. Fazemos bem e ainda traz realização e prazer. É o que nossa vontade e competência nos leva a praticar. É uma capacidade específica que nos inspira. Normalmente, é a nossa vocação que vai nos levar a fazer uma escolha acadêmica e profissional. Além disso, podemos ter vários outros tipos de vocação, como, por exemplo, uma vocação para a área esportiva, ação social, né? Artes em geral, comunicação interpessoal, etc., que não tenha necessariamente relação com uma carreira profissional, para ajudar as pessoas a identificar melhor suas vocações naturais, que foram criados os chamados testes vocacionais, né, aplicados por profissionais ou instituições a partir do perfil psicológico e personalidade de cada pessoa. Então, a vocação é aquilo que naturalmente você faz, né, que você, como você é, como você se comporta. Quando você está para fazer uma coisa lá no seu trabalho, como você faz? Você faz com desdém? Você se aplica? Você gosta da coisa bem organizada? Você gosta da coisa de uma forma, né, que vá trazer realmente um resultado positivo? Você se dedica àquilo? Você, puxa, eu gosto tanto de fazer isso, isso gera prazer em você? Né? É isso. O que você... eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de orientar as pessoas. Isso é uma vocação. Tá certo? Segundo o nosso estudo aqui. E o chamado, nosso chamado, agora do ponto de vista espiritual, tem a ver com aquilo que Deus nos convida a realizar em benefício da igreja e das pessoas. Que ele deseja alcançar, as pessoas que ele deseja alcançar. Fala do modo, lugar e tempo em que nós fazemos o que temos de fazer. Obedecemos à voz e à vontade de Deus para nós. Um chamado leva em conta os dons e talentos espirituais dados por Deus. E aqui, isso tanto pode coincidir com nossa vocação natural, como pode nos levar a uma nova prática que nunca imaginamos para nós. Olha que interessante. Se em nossa vocação natural somos inspirados pelas características pessoais pré-existentes, em nosso chamado somos comissionados do alto, né, pelo Espírito Santo e capacitados por ele para essa obra. Então, quando nós vemos
A vocação, o estudo aqui está dizendo que é aquilo que é natural de você mesmo, que você é daquela forma, né? Ou aquilo que você faz, o que você vai fazer, é realmente aquilo que te dá prazer. Então você faz com, né, com mais afinco, mais dedicação, né? A vocação. E o chamado é justamente aquilo que você vai fazer, onde Deus te põe para fazer aquilo, onde Deus te orienta para fazer aquilo e te chama. Então, esse chamado tem duas dimensões. A primeira é a mesma para todos. Olha só, então vamos lá. Esse chamado tem duas dimensões, o chamado de Deus, o chamado do alto. A primeira é para todos nós, né? E a outra é específica para cada um. Então, vamos ver isso melhor. O primeiro, né, que é o chamado comissional, de Deus para todo o seu povo. E aí a gente já sabe, né, que nós vamos falar aqui, Mateus, onde o Senhor nos chama aqui para a evangelização. Então é o mesmo para todos os cristãos, em todas as épocas e em todos os lugares. Perceba que esse chamado não é apenas para pastores e líderes, mas é para todos quantos são feitos filhos de Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. E esse é o primeiro ponto, então, nosso chamado, né, comissional de Deus para todo o seu povo. E agora, o chamado ministerial, né, de Deus para uma pessoa específica, tá certo? É único e individualizado para cada cristão, num tempo e num lugar determinados, baseado no seu dom. E ninguém receberá todos os dons, né? Mas também ninguém ficará sem pelo menos um dom. Olha, esse dom aponta para seu chamado ministerial. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10, tá certo? Então, só para a gente começar aqui a entender, definir um pouco a respeito do que é o chamado, do que é a vocação e e onde nós estamos nisso, né? Onde nós estamos, o que nós precisamos então fazer, enfim. Porque eu acredito que muitos ainda não se decidiram. Muitos ainda estão, sim, firmes com Jesus, estão, sim, salvos pela sua graça e misericórdia, mas estão, de repente, segurando, né, esperando, talvez o momento correto, né, na sua interpretação, mas, na verdade, nós precisamos entender que o chamado do Senhor, se Deus te chama, se Deus te toca, se Deus te mexe em algum momento, em algum departamento, procure, ore ao Senhor e Ele vai abrir as portas para você. Tá certo? Com certeza, Deus tem sempre algo para nós fazermos na sua obra, com certeza. Né? Tem até um hino que nós cantamos, trabalho pronto, né, para ti, cristão. Tá certo? Bom, então, muito bem, então entramos no primeiro ponto da revista, capítulo 1, né, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Esse é o capítulo 1 da nossa lição. Né? E o ponto 1 fala a chamada aí presciência divina. Né? Então, fala aqui, a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus, né? E depois que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, né? Isso foi o que Paulo disse, né, em Gálatas capítulo 1, verso 15, né? E aí eu pergunto aqui para vocês, o que é a presciência divina, né? O que significa isso? Aquilo que estava dentro do plano de Deus, conforme a sua vontade, que é o melhor para mim e para você, quando nos submetemos a Ele. Então, a presciência divina, ela não falha. A presciência divina, ela não erra, né? E é importante que nós procuremos, sim, nos adequar à vontade do Senhor, não é verdade? Como eu disse, nós precisamos começar a entender onde dentro disso tudo, e hoje, né? Hoje, 2021, no meio de tanta informação, de tanta coisa que tem acontecido, de tantas guerras, né, ideológicas, políticas, religiosas, onde nós estaremos servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Então é interessante que nós realmente nos dediquemos a buscar a vontade do Senhor e Ele vai te encaminhar, com certeza. Então, presciência divina é um atributo metafísico e incomunicável de Deus, através do qual Ele se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente. Para Deus, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa, não é verdade?
Paulo foi chamado desde quando? Né? Eu coloquei aqui, desde o ventre da sua mãe, né? Gálatas 1,15, nós já lemos ali. Né? Você já teve o privilégio de sofrer pelo nome do Senhor? Eu só estou perguntando isso porque são coisas que vão... o contexto aqui da revista nos faz pensar, né? Porque o que acontece? Olha só o que diz aqui no meio do texto da parte 1, diz assim, o livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz, né, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Né? Atos 9, 15 e 16. E Paulo, com certeza, já começou logo nos primeiros momentos ali, lá em Damasco, ele começou a falar de Jesus, e é interessante que ele provava, né? Ele provava no seu falar que Jesus, o Jesus Cristo, que morreu na cruz, que é esse Senhor dessa seita, né, que ele estava perseguindo, na verdade, ele estava enganado, e sim, o Senhor, esse Senhor Jesus que morreu na cruz, é o Senhor, né, da salvação da nossa alma. Olha só, e aí os judeus e os crentes ficavam confundidos lá, e aí ele sofreu perseguição. Por isso coloquei assim, você já teve o privilégio de sofrer pelo nome do Senhor? É um privilégio. Sofrer pelo nome do Senhor é um privilégio, tá? Se sim, és um bem-aventurado e privilegiado. Olha só o que diz lá em Mateus 10, capítulo 5, verso do 10 ao 12, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha, Jesus falando isso aos discípulos lá em Mateus 5, onde ele começa, né, o sermão do monte ali. Tá certo? Então, logo que Ananias chega no local onde Paulo está, né, ele faz a oração, e logo caíram dos seus olhos como que escamas e recuperou a vista, né? E levantando-se foi batizado. Então, tendo comido, ficou confortado, né? Ele voltou a se alimentar, ele estava 3 dias sem poder ver e ele não se alimentou nesse período, né? E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e logo nas sinagogas pregava a Cristo. E ele começou já a pregar a Cristo, ele não ficou esperando acontecer e tal. Ele já saiu falando de Jesus, que este é o Filho de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Ele saiu falando, pregava a Cristo, vírgula, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui? Para levar presos os principais dos sacerdotes? Atos 9, 18 ao 21, né? O que trouxe convicção para o chamado do apóstolo? O que trouxe? Né? O que trouxe convicção para o chamado de Paulo? Paulo olhou assim e falou, não, o Senhor tem me chamado. E o que trouxe essa convicção? Para ele deixar de lado toda a sua história pessoal, tudo aquilo que ele representava diante da sociedade, né? Tanto romana, né? Como judaica, porque Paulo era um grande homem. Ele não era qualquer um, ele não era assim, eu já falei isso aqui, não era um homem como eu, um homem simples como eu. Quem é você, Tiago? Tiago é o diácono ali e tal, mas enfim. Não, Paulo era como que um juiz, né? Paulo era como que um juiz, ele tinha autoridade nas suas mãos, tanto que ele arrastava preso, né, as pessoas que professavam essa fé no Senhor Jesus. E o que trouxe, né? O que trouxe convicção para o chamado do apóstolo? Todo o processo, tá certo? Todo o processo. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, aí sim, realmente, aquilo trouxe, né, uma confirmação daquilo tudo, daquele momento especial que ele estava vivendo, daquela experiência, né, extraordinária, totalmente fora da sua realidade, né? Uma experiência sobrenatural. E aí Deus o batizou com o Espírito Santo, então ele, né, foi com toda a sua força agora, com tudo aquilo que ele era, ele foi falar aos irmãos ali em Damasco, né, e falar aos judeus, né, a todos aqueles que estavam para ouvir. E aí o Atos 9:17 diz assim, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo, né? Então, todo o processo, e aí no final vem essa confirmação da parte de Deus através de Ananias, na sua oração, e quando ele ora pelo Espírito Santo na vida de Saulo, ele é batizado e naquele momento ele realmente tem a confirmação que ele precisava. Realmente Deus está trabalhando na minha vida.
Ponto 2, um ministério na plenitude do Espírito, né? Então, a revista vai dizer assim, com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Para ele foi uma confirmação, né? Mas para a obra em si, aquele revestimento do Espírito Santo foi realmente aquilo que deu forças, né, para ele, para que ele pudesse, então, agora caminhar dentro dessa proposta, que é a de pregar aos gentios o reino de Deus. Tá certo? Então, como o ministério do apóstolo, com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é que confirma a palavra e a obra, tá certo? Então, só depois do batismo que ele começa a se desenvolver em Deus. E aí eu coloquei Atos 9, né, 17 ao 22, que sim, e diz assim, e Ananias foi, né, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Olha só, como é que Ananias ia saber dessa história? Foi tudo uma confirmação, não é verdade? Me enviou aqui, ele me enviou, para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, né, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é Filho de Deus. Né? Nós já lemos, vai ficar aqui repetindo um pouco, mas olha só, o restinho dessa leitura, Atos 9, 17 ao 22, nos diz assim, e logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam atônitos e dizia, eu acabei de ler essa parte, né? Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar preso, os principais dos sacerdotes? E aí o verso último diz assim, Saulo, porém, se esforçava muito mais. Então, quando as pessoas diziam, mas não é esse que veio nos prender? E aí a Bíblia diz assim, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele não tinha dúvidas e aqueles que estavam ouvindo também ficavam sem dúvidas. Ele provava que aquele Jesus que morreu na cruz era o Cristo. A Bíblia está dizendo, é só nós lermos lá então em Atos 9, 17 ao 22, tá certo? Aí aparece aqui de novo na lição, quem mudou o nome de Saulo para Paulo? Então na Bíblia vemos ocasiões, né? Ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Jacó para Israel, né? Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, né? Você que está aí com a revista, você vai ver que tem as suas referências. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo, tá certo? Não há qualquer menção disso na Bíblia. Não existia um significado que precisava ser mudado na vida de Saulo com o seu nome, não haveria necessidade. O que aconteceu foi que, e aí aqui explica, o que explica a mudança, olha só, é o texto da revista, né? Nós precisamos só frisar bem isso, para não ficar pensando que agora é errado chamar o Paulo de Saulo. Para os judeus, ele se apresentava como Saulo. Para os romanos e os gregos, como Paulo. Sem problema algum. É uma questão porque o contexto em que eles viviam, para a expressão do evangelho, facilitaria a compreensão das pessoas. Então nós vamos ouvir aqui, ele estava talvez diante de uma plateia de pessoas que não eram judeus, de repente, né, os gregos ali, ou os romanos, e aí quem que vai falar? Paulo vai falar. Ah, tá, Paulo, então vamos ver o que esse homem tem a nos dizer. Aí Paulo se apresenta, não é verdade? Então as pessoas, é um Saulo, é um judeu, eu não quero ouvir o que tem esse judeu para me falar. Tá certo? Então, por uma questão como que uma estratégia, né? Tá certo? Então, o que explica a mudança de ênfase no nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Né? Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, né? O nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas, tá certo? Então, síntese do tópico 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos nunca querer desvincular isso, né? Porque não dá para desvincular o Espírito Santo da obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus.
Busque o Espírito Santo. Você pode fazer a obra de Deus. Se você é convicto das coisas do Senhor na sua vida, você pode fazer a obra de Deus, talvez até em um momento em que você não é batizado propriamente com o Espírito Santo, você não falou em línguas e tal. Com certeza isso vem logo, mas algo que nós não podemos deixar, não, mas então nem vou buscar o batismo do Espírito Santo, mas estou aqui fazendo, estou aqui sendo professor da escola dominical, mas eu preciso buscar o batismo do Espírito. Não, é importante que esteja, sim, importante que seja, que busque, se dedique nessa busca, porque Deus está pronto para nos abençoar, amém? Capítulo 2, uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Então, no ponto 1, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Né? A lição vai dizer assim, não foi uma miragem nem uma ilusão de ótica, né? Mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Atos 9:17, sua visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definida para a sua vida a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo entre os gentios. Então, fala aqui do esplendor glorioso do Cristo ressurreto, né? A vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Então, foi aquele momento em que ele estava no caminho de Damasco, onde o Senhor se apresenta a Paulo. Onde o Senhor vem ali de encontro a Paulo, próximo já à cidade de Damasco, e faz com que ele caia por terra, tá certo? E naquele momento, Paulo, suas perguntas já mostram que ele compreende que aquele clarão que brilhou mais que o sol do meio-dia, né? E aquela voz que falou com ele não era coisa de homem, não era coisa maligna, e sim o próprio Senhor falando com ele. Muito bem. Atos 20:24, é interessante eu marquei aqui esse versículo que nos diz assim, mas de nada faço questão. Paulo falando do seu ministério, da sua vida. Ele diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, a sua vocação, a sua chamada, ela se resume aqui, onde ele fala, olha, não há nada mais importante para mim, a não ser falar do amor do Senhor, falar das coisas de Deus, falar de Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu busco para a minha vida. O meu ministério é falar de Jesus. O meu ministério é mostrar aos gentios que existe um caminho vivo para o céu. Essa era a ideia de Paulo. Né? E eu coloquei um esboço aqui falando um pouquinho a respeito desse versículo, que diz assim, frequentemente sentimos que a vida é um fracasso, né? Que a vida é um fracasso, a menos que estejamos alcançando o reconhecimento, a diversão, o dinheiro e o sucesso. Mas Paulo considerava que sua vida não teria valor se ele não usasse para a obra de Deus. O que ele acrescentou à vida era muito mais importante do que aquilo que ele havia ganho dela. Então, o que é mais importante para você? O que ganha da vida ou o que você acrescenta a ela? Tá? Então, a disposição é uma qualidade necessária a qualquer pessoa que deseje fazer a obra de Deus. Paulo era uma pessoa disposta. Paulo tinha disposição. E a meta mais importante de sua vida era falar aos outros a respeito de Cristo. Filipenses 3, 7-13. Não é de admirar que Paulo tenha sido o maior missionário cristão. Deus procura outros homens e outras mulheres que priorizem a grande tarefa que ele lhes deu para fazer. Até mencionei há 2 vídeos atrás a respeito dos irmãos que têm um site que controlam aí e coordenam um trabalho mundial de evangelização. Vou deixar de novo o link aí para você dar uma olhadinha lá no site deles. Com certeza é muito interessante. Dá também para você fazer a sua oferta, tá bom? Se você preferir, quiser, enfim. Tá? Vou deixar aqui o link também na descrição. Filipenses 3, 7-13, que vai dizer, né, que a sua vida era falar de Jesus. Olha o que está escrito lá. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que já
o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Né? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a história de Paulo, a vida de Paulo, você não tem como desvincular a vida de Paulo depois desse momento onde Jesus chama ele no caminho de Damasco, não tem como você mais tirar, né, a história de Cristo da vida de Paulo. Acaba tornando-se intrínseco, né? Não sei se isso é possível, mas enfim, você não consegue mais falar da história de Paulo, falar da vida desse homem sem falar da obra de Deus, as grandezas de Deus para a vida dos homens e da sua igreja, tá certo? Então, Filipenses 3, do 7 ao 14, nós falamos então a respeito do que o esplendor glorioso de Cristo ressurreto fez na vida de Saulo de Tarso. No ponto 2, fala assim, uma vocação inevitável para o apostolado dentre os gentios. Então Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade, né? O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, texto da revista, né? João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias. Esse é o ponto onde o seu chamado, né, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. O que Ananias disse a ele é o que prevaleceu, né? Discípulo fiel de Cristo em Damasco, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Olha só, não só para os gentios, aqueles que não eram judeus, mas também para os judeus. Caso necessitasse, ele estava pronto para tal. Não tinha problema algum em Paulo ministrar, falar a respeito das coisas de Deus, do reino de Deus, de Cristo ressurreto aos judeus. Mas ele é o apóstolo dos gentios, não tem problema nenhum. Ainda que na Bíblia tem o versículo que diz, né, que Paulo é para os gentios e Pedro para os judeus, não tem problema nenhum. Paulo falava de Jesus a quem encostasse perto dele, ele estava falando de Jesus. É tanto que eu me lembrei aqui rapidamente, em Filipenses, no capítulo 1 e 2, nós vamos ver ali, me parece que no capítulo 1, que vai falar que até os da guarda, né, da sua prisão lá em Roma, foram alcançados por Jesus. Por quê? Porque ele falava constantemente com os guardas. Me parece até que tem uma saudação, né, que os da guarda também saudam os irmãos lá, porque eles aceitaram a fé em Cristo. Olha que coisa, né? Interessante, dá uma pesquisada aí e deixa no seu comentário aí o que você acha disso, se condiz realmente o que eu estou falando ou não, tá bom? Então Deus não desperdiça o nosso tempo. Olha só, Deus não desperdiça o nosso tempo. Nós talvez desperdiçamos o nosso, mas Deus não desperdiça o nosso tempo. Ele usa o nosso passado, o nosso presente, assim poderemos servi-lo com o nosso futuro. Tá certo? Então nós precisamos aí, né, sempre falo para nós ficarmos atentos, né, sermos obedientes à palavra, à voz do Senhor, né, estejamos nós sensíveis, né, ao toque, à palavra do Espírito Santo, porque a vida do crente é conduzida através da palavra do Senhor, da palavra do Espírito Santo. Então nós precisamos atentar a isso e saber também definir certas coisas, né? Algum momento e outro você deixa com que certas razões tomem a direção na sua vida e as suas escolhas acabam não sendo boas escolhas e o seu ministério acaba sendo de certa forma prejudicado. Mas não há nada que Deus não possa fazer, né? A partir do momento em que nós nos coloquemos nos nossos lugares, não há nada que Deus não possa mudar, tá certo? Deus com certeza vai te abençoar e vai te levar onde Ele quer que você esteja. Amém? Porque a vontade de Deus, ela prevalece acima de tudo. Ponto 3. A vocação mudou o rumo da vida de Paulo. A gente já sabe, né, meus irmãos, que de perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, né? Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo, que seria o maior responsável. Eu acho bonito isso aqui. O maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Olha, usou a vida de um homem, né, que um homem gabaritadíssimo, um homem que estudou, uma vida de estudo, uma vida se dedicando ao judaísmo e tudo aquilo, e Deus foi lá
pegou ele, chacoalhou ele, falou assim: você vai fazer uma coisa aqui para mim, meu filho, você vai fazer algo interessante aqui. Eu tenho um propósito na sua vida. Deus sempre tem propósito em nossas vidas. Nós não podemos perder isso de mente, perder isso de foco. Deus sempre vai nos usar em algo. Mesmo que seja pequeno, é claro que talvez, né, fazer algo assim como Paulo, nem tanto, né, que já está pronto, né, aquilo que Deus precisava fazer através da vida de Paulo, toda esse espalhar da palavra, né, Paulo já fez. Mas ainda tem muitos lugares, né, tem muitos lugares a serem evangelizados, enfim. Mas o que eu quero dizer é que Deus pode te levar a fazer grandes coisas ou até mesmo coisas pequenas, mas que vai tocar vidas de pessoas, vai tocar o coração, a alma de pessoas, e isso é o que importa. Tá certo? Por quê? A salvação acaba chegando até essas pessoas. Por mais simples que seja a sua tarefa, por mais simples que você pense, mas isso daqui ninguém vê. Não importa, faça, fica no seu lugar e Deus vai te abençoar com toda certeza, eu digo isso. Então, a operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida, né? Até fala aqui que o evangelho é um evangelho radical, né? Tudo é realmente a contramão daquilo que as pessoas acham, que as pessoas pensam, que as pessoas desejam e ficam falando que isso é aquilo, isso não é assim, isso é assado. São muitas opiniões para termos a Bíblia como um prumo em tudo aquilo, no desejo do coração do homem. A vontade de Deus está expressa, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem como um prumo, e esse prumo é um prumo de Deus, o qual ele não erra, o qual não tem como estar pendendo para um lado ou para o outro. A santidade de Deus, ela vem de uma forma onde que não tem como você correr disso, não tem como você simplesmente dizer, não, eu não concordo com isso porque tal, e falar, eu acredito que não é assim porque lá não sei, não. O que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia nos ensina? O que a sua igreja, a igreja que você está fazendo parte, tem como doutrina bíblica, né? Então nós precisamos estar aí sendo maduros o suficiente para entender certos pontos e observar, buscar em Deus, sabe? Eu acho assim, se você tem dúvida daquilo que de repente a sua igreja professa como uma doutrina bíblica e qual rege a vida do corpo de Cristo ali naquele local, você precisa orar ao Senhor e pedir a Ele que esclareça você. E Deus vai te esclarecer, não vai te deixar perdido aí achando e achando e achando, né? Com achismos e achismos, e a palavra dele é abandonada. De forma alguma, a palavra do Senhor prevalecerá, tá certo? Passarão céu e terra, mas não vai cair um tio, não vai cair um ponto, não vai cair nem um pouquinho da palavra do Senhor, ela se cumprirá. Então, nós precisamos ser maduros, né? O suficiente para agregar à nossa vida realmente a verdade bíblica, tá certo? Muito bem, síntese do tópico 2, a visão gloriosa de Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. Então, capítulo 3, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. E aqui nós vamos falar um pouquinho do momento onde ele aprende as coisas que ele depois escreveu e deixou para nós, não é verdade? Então, a ida ao deserto, né? O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, né? Silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele se afastou-se. Olha, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas, né? Então, o apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades. Esse daqui é o texto da revista, né? E ele era totalmente desconhecido. Eu acho assim, sabe? Eu tenho uma teoria quanto à questão do aprendizado de Paulo, que é a seguinte: até na revista do professor tem o Interagindo com o Professor. Esse trecho do Interagindo com o Professor eu não vou ler aqui não, depois você leia. Eu achei assim muito vago, né? Porque falou-se muito do tal do deserto. O deserto saiu aqui, até marquei, nossa, umas 5 vezes aqui a palavra deserto, 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 deserto. Calma, o que ensinou a Paulo foi o próprio Cristo. Eu acredito, né? Eu tenho uma tese, vamos dizer assim, que da mesma forma como Cristo se apresentou a Paulo no caminho para Damasco, que foi algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo que a gente não vê toda hora, eu acredito que quando ele vai para o deserto, ele vai ali, ele se retira, né, dos meios que estavam ali, as pessoas falando de Cristo, falando da igreja, os judeus querendo pegar ele de qualquer jeito para matar Paulo. Então ele se afasta por um período de tempo de 3 anos, e eu acredito que nesse período onde ele vai para o tal do deserto, né, que está aqui, a gente encontra a referência na Bíblia e tudo, eu acredito que muitas vezes o próprio Senhor apareceu de alguma maneira para ele no deserto e
ensinou muita coisa para ele, né, nesses 3 anos. 3 anos de aprendizado, a gente lembra também que Jesus teve 3 anos de ministério, né, onde Jesus nos ensinou e agora Paulo foi aprender. É interessante esse paralelo, só para a gente pensar. Então, eu acho assim, que eu acho porque nós não temos referência disso que eu estou falando. Eu estou falando para nós pensarmos, né? A revelação, a iluminação que Paulo recebe, não, é a revelação que Paulo recebe. Paulo recebe a revelação e ele escreve. Então a revelação que Paulo recebe, eu acredito que foram, né, de formas sobrenaturais, assim como foi quando Jesus encontrou-se com ele no caminho do deserto. Nós não temos referência alguma, Depois até aqui tem um versículo, né, em Gálatas, né, 11:12. É justamente, que fala aqui do mesmo ponto, que já é o ponto 2, né, as lições do deserto. Aí a gente vai ficar aqui falando do deserto, que realmente, né, quando nós estamos no deserto, às vezes, em alguns momentos onde nós parece que não escutamos a voz de Deus, onde que os amigos desaparecem, né, os familiares nos deixam, realmente os desertos aí, né, mas Paulo realmente foi para o deserto, né, ele se retirou das regiões populosas e se retirou e foi para um distanciamento aí, ficou realmente distante das pessoas. Então, no capítulo 1 de Gálatas, no verso 11 e 12, nos diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, não é, né? No verso 17 e 18 diz, olha só, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos. Não foi para Jerusalém falar com os apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então parece que esse deserto, na verdade, ele ficou em Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Gálatas 1, 17 e 18. Mas um pouquinho acima diz assim no 11 e 12, olha: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Por quê? Não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tá certo? Então, ele não foi lá, né, ficar refletindo. Não foi um período de reflexões que levou a Paulo, foi um período de revelação de Cristo, né, para ele, e ele pôde, né, depois transcrever esses ensinamentos que Jesus passou a ele. Tá certo? Então, até tem um esboço desse versículo 12 que diz assim: não sabemos, um esboço do versículo 12 de Gálatas capítulo 1, que é da Bíblia, aplicação pessoal, muito boa a Bíblia também, viu? Recomendo a todos. Que diz assim, esse esboço, diz assim: não sabemos os detalhes dessa revelação. Não sabemos. Os livros que ele escreveu, tá ali os detalhes da revelação, são os livros. Paulo está se referindo, Paulo está se referindo a alguma coisa além de sua experiência na estrada de Damasco. Ele insiste que suas palavras representam mais que suas ideias e especulações. Tá? Então, assim, Paulo, né, no deserto, o capítulo 3 aqui da lição vai falar, né, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. No deserto, realmente, nós aprendemos muitas coisas, né? Nós até me lembrei aqui da história de Moisés, né, que aprendeu muito no deserto, em 40 anos ali, aprendendo muito no deserto. Depois, antes disso, ficou ali no palácio, foi para o deserto e agora sim estava pronto para fazer ali, cumprir também o chamado de Deus, né? Moisés liderando a retirada do povo, né, do Egito, o povo escolhido do Egito. Então, o deserto realmente nos ensina. O deserto com Deus, e Deus vem falando, Deus vem nos ensinando, Deus vem nos mostrando coisas que nós não vemos na nossa vida quando está tudo muito bem, né? Está tudo muito tranquilo. O deserto ele nos proporciona isso, sim. Está certo meu pensamento. Está certo também esses apontamentos, essas parafrases, né, e tudo. Mas específico aqui para Paulo, eu acredito que esse deserto não foi um deserto assim, foi um deserto realmente onde ele teve experiências muito profundas com Deus. Experiências muito fortes com o Senhor, né? Onde o Senhor se mostrou a ele de maneira muito maior do que aquela como ele estava na estrada de Damasco, né? Meu pensamento. E aí, ponto 3, né? Mais lições do deserto. Saulo passou a usar o seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério, ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender. Para refletir e aprender, né? Eu acho interessante isso. Eu acho interessante porque fica muito
muito vago essa coisa do refletir e aprender. Quer dizer que Paulo vai lá, fica refletindo e aí ele aprende. Não, Jesus ensinou ele, com certeza. Com certeza é difícil falar, né? Sem ter uma base bíblica, você não pode falar, né? Mas eu penso que o sobrenatural de Deus foi muito profundo nesse período. Até alguns falam a respeito do livro de Hebreus, né? Se foi ou não Paulo que escreveu, né? Mas, enfim. Bom, nesse ponto 3, meus irmãos, então eu coloquei aqui, né, que Paulo foi despido de toda a filosofia, religiosidade legalista do judaísmo, né? No deserto ele aprendeu a simplicidade, que era a chave para abrir a porta do cristianismo. Então ele aprendeu a simplicidade, dominar as suas paixões, né? Aprendeu também a imensidão do deserto, esmaga o poder e a fraqueza do homem, né? Ele aprendeu muita coisa ali, né? E que as coisas de Deus não são do modo como ele quer e não como nós queremos, né? Então ele aprendeu essas lições lá. Eu coloquei aqui uns versículos para somar ao texto da revista, tá certo? Então olha só, Salmos 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Gálatas 5:24, né? Quando diz aqui, né, a questão da simplicidade, né? Então dá sabedoria aos simples, né? E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24, né? Onde aprendeu a dominar suas paixões, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 30. Olha, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? Quando fala da questão onde esmaga o poder da fraqueza do homem, né? Então achei interessante compartilhar isso com vocês. E diz assim também em 1 João capítulo 2, verso 17: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Onde está aqui grifado a parte do texto que diz: as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. E aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, verso 17. Síntese do tópico 3. A vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pelo qual o apóstolo passou durante 3 anos. Eu coloquei aqui também, para falar, né, no meu esboço aqui, a respeito do subsídio que a própria revista traz, né? Então, identificando um chamado, né? Possuir um chamado é ter sido convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa que, com base em sua autoridade, é Ele mesmo quem estabelece e que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Com base nisso, podemos destacar 3 lições. O mérito não é de quem é chamado, mas de quem chama. Entenda, todas as coisas que nós fazemos no reino de Deus, para Deus, que você está aí envolvido nos trabalhos da igreja, tudo é para a glorificação do nome do Senhor. Não é assim Romanos 11:36? Que é para Ele, todas as coisas são para Ele, tudo é feito para Ele. Do que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, não é assim? A tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas a quem chamou. Né? E o 3, não se trata de um peso. Olha, não é um peso fazer as coisas da obra do Senhor. É um peso para você ser aí, de repente, um cooperador, um diácono? É um peso para a sua vida ser aí alguém que está envolvido nos trabalhos? Está me cansando de fazer tal coisa. Eu não vou fazer porque eu estou cansado de fazer isso. Meu irmão, não pensa assim não. Ore ao Senhor, peça a Ele direção e com certeza esse pensamento vai sair em nome de Jesus. Tá certo? Se você está se envolvendo, se você sempre se envolveu com as coisas do Senhor, trabalho cansa mesmo, mas nós não podemos ficar como que reclamões, né? Como que reclamões da obra do Senhor. Nós precisamos estar sempre prontos, sempre dispostos a atender o chamado do Senhor. O Senhor tem nos dado capacidade, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem cuidado da nossa vida, nós precisamos estar sempre prontos ao ide do Senhor, à voz do Senhor, tá certo? Então, que quem chama é Deus, né? Quem chama é Deus. Passa a ser visto como infinitamente mais importante do que quem é chamado, que é você. E isso significa dizer que as razões, as formas e objetivos devem sempre girar única e exclusivamente em torno da pessoa de Deus, que é o chamador. Então, estudar Paulo é muito bom, né? Mas a glória seja dada a quem lhe é devida, o Senhor. Estudar Paulo, falar quem foi Paulo, o mundo de Paulo, o perseguidor, ver as coisas que aconteceram, falar da conversão de Paulo, falar aqui agora, né, esse chamado de Paulo, é tudo muito bom, né? Mas glória seja dada a quem lhe é devido, o Senhor, sempre. Então,
tudo na nossa vida, tudo nós precisamos estar atentos aí, é isso, tá certo? Ah, nós estamos conseguindo chegar ao número X aqui de membros na igreja. Nós estamos conseguindo, na escola dominical, na minha sala, tem 50 alunos. Oh, glória a Deus. Só isso. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te use, Deus te guarde, Deus te capacite ainda mais, que esses 50 possa trazer um só na próxima aula e a sua sala tenha 100 alunos, que a sua sala não possa nem ter cadeira para comportar todo mundo, de tão abençoada que é a sua aula. Não esquece, a palavra é dele. A palavra é dele. A lição vai falar dele. A lição vai falar da glória de Deus. O que mais? Então nós precisamos entender isso. Nós não somos nada, nós não temos nada, nós não... O que nós podemos fazer, né? Na verdade, Deus é que faz o impossível. E mover pessoas dentro desse propósito, dentro dessa chamada, é só o Espírito Santo. Você é usado só como um canal. Você, o professor da escola dominical, é só usado como um canal. Que por muita bondade e misericórdia Deus tem usado para abençoar vidas. Esse é o propósito. Paulo pensava nisso. Eu preciso fazer, eu preciso falar, eu preciso viajar, eu preciso formar igrejas. Por quê? Porque Deus me chama para fazer isso. Então eu vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Porque Deus vai ser glorificado, porque a palavra de Deus vai ser expandida. Porque pessoas vão ser alcançadas e vidas serão transformadas. Pessoas chegarão ao céu através desse trabalho. Disso que eu estou fazendo. Professor da escola dominical, você acha o quê? Que você é só mais alguém que fica falando ali no domingo de manhã? Não, negativo, muito ao contrário. As pessoas são direcionadas ao céu através do seu trabalho, através da sua vida, através do que você fala, daquilo que você ensina, do que você se dedica, até onde você se entrega, tudo isso conta, né? E glória seja dada a Deus, porque é dele. Então, ficamos assim. Conclusão, a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus, né? Para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer você que chegou aqui comigo até agora, ouviu toda essa aula. Que Deus, o Senhor, possa tocar seu coração, né? A gente vê as visualizações aqui embaixo, mas não faz ideia a quem tem chegado esse conteúdo, que com certeza aqui, com muita simplicidade eu faço. Sei que existem muitos professores excelentes aqui no YouTube, né, até nas igrejas por aí afora, mas do meu jeito aqui eu venho falando, meus pontos de vista, do meu jeito que eu gosto de falar, e é interessante aqui essa plataforma, esse canal, né, que nós podemos, de certa forma, cooperar também, contribuir com o reino na parte aqui do ensino, né? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Deus em Cristo Jesus te guarde, né? E que essa aula possa falar com você mais e mais. Talvez aquele momento que você está totalmente disperso, o Senhor, o Espírito Santo, vai te lembrar de algo que eu falei. Olha, coisa linda, né? Porque é a obra de Deus, é dele. Tá certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula. Olha só, a próxima aula nós vamos falar aqui da lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Deus abençoe em nome de Jesus.